Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo onde eu vou falar sobre a parte de cadastros dessa planilha de controle financeiro pessoal. Para você acessar o cadastro, você simplesmente vem nesse botão, tá? A importância dos cadastros, ela é fundamental, porque quando eu for fazer um lançamento de entrada e saída, eu tenho que selecionar uma conta, e aí se eu não tenho nada cadastrado, ou uma carteira, né, que é o meio de pagamento, se eu não tenho nada cadastrado, eu não vou conseguir fazer nenhuma movimentação de entrada ou de saída de dinheiro. Então, primeiro eu venho aqui na parte de cadastros, e aí eu tenho essa parte aqui de cadastros. Tem uma lista com a parte de cadastro de carteiras, que é onde você tem dinheiro, de créditos, que são seus cartões de créditos, e de grupos e contas, que são os itens que você vai usar, como despesas e receitas ali que estão acontecendo. Nesse vídeo, exclusivamente, eu vou falar só de grupos e contas. Os outros dois itens estarão em outros vídeos falando sobre eles. E nesse vídeo eu vou dividir em meio que duas etapas, né? A primeira etapa eu vou falar das funcionalidades, depois alguns conceitos para ajudar você a fazer os seus cadastros. Primeiramente, você tem que cadastrar um grupo, porque se você for cadastrar diretamente uma conta, eu tenho aqui dois botões para fazer isso. Se eu for cadastrar uma conta, por exemplo, eu não vou ter o grupo para atrelar, então eu não vou conseguir terminar esse cadastro. Então primeiro eu venho aqui na adição de grupos, né? ADD grupos. E aí eu vou lá, criar um grupo. Por exemplo, que grupo que eu vou criar? Entenda o grupo como uma categoria de contas. Então, um grupo, por exemplo, eu posso pôr aqui, ó, ganhos principais. Por exemplo, ganhos principais. Isso é o meu entendimento. O que eu vou colocar dentro desses ganhos principais? Olha, eu vou usar dentro desses ganhos principais o meu salário. Vamos dizer que eu sou CLT, né, trabalho para uma empresa. E aí eu selecionei aqui o grupo ganhos principais e eu vou colocar como fixo. Depois eu dou um detalhe maior nesse fixo e variável ali. Aí depois eu vou cadastrar mais uma conta. Eu vou cadastrar agora salário também. Salário, mas eu vou colocar aqui vale refeição. E eu vou pegar lá o grupo salários que eu criei lá, né, ganhos principais na verdade. E vou colocar aqui também como fixo. Aqui já fica um macete, olha só. Eu coloquei salário na frente, vírgula e outra natureza ali desse salário. E aí quando eu for fazer o lançamento na parte de movimentos, eles vão ficar na mesma sequência, aí fica mais fácil. Mas eu posso simplesmente criar aqui, por exemplo, FGTS. Vou colocar também no grupo de ganhos principais. E aí está cadastrado, está dentro do mesmo grupo, só que quando eu for fazer o lançamento lá, ele não vai estar na mesma ordem alfabética, então, na mesma sequência alfabética. Então ele vai ficar um pouco separado, e aí pode ser um pouquinho mais chatinho para mim achar. Vou ter que lembrar o nome que eu coloquei e tal. Então fica esse macete de, quando for da mesma natureza, tentar pôr o nome primeiro da natureza, vamos dizer assim. E aí você põe a vírgula e coloca lá o complemento. Mas isso é uma dica, tá? Então aqui eu criei um grupo, vamos dizer aqui, de entradas. Só que em nenhum momento eu determinei que ele é de entrada ou de saída. Por quê? Porque determinar, eu vou determinar na hora que eu for fazer o lançamento. Lá que eu vou falar se é de entrada ou de saída. Aqui eu posso colocar a conta e eu uso ela como onde eu quiser. Eu posso colocar como entrada e como saída. Então eu vou criar aqui agora um grupo de gastos essenciais. Gastos essenciais, por exemplo. Eu poderia pôr moradia também, porque nesses gastos essenciais, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma conta e eu vou chamar aqui, por exemplo, de aluguel. Aluguel, pronto, aluguel. Peguei aqui gastos essenciais e vou colocar aqui como fixo. E aí eu criei aqui o aluguel. Posso vir aqui de novo. Vou criar aqui a energia elétrica. E aí também ponho gastos especiais. E escolho aqui se é fixo ou variável. Posso criar um outro, por exemplo, internet. Gastos essenciais. Fixo. Aí eu posso pegar e criar aqui também, vamos dizer assim, lazer. Lazer. Olha só. No lazer, eu posso pôr viagens. Posso colocar, sei lá, restaurantes. E assim sucessivamente. Então você já deve ter pego mais ou menos como que é a ideia desse plano, né? Aí, por exemplo, aqui ainda no sentido de ganhos, eu vou colocar aqui vendas, por exemplo, ou não, vou colocar ganhos extras.
E aí no ganhos extras eu posso colocar vendas, receitas, ganhos extras. Posso criar mais um aqui, olha só, vendas também, mas só que agora despesas. Também ganhos extras. Então, criei aqui, tá? E aí eu coloquei tudo nos ganhos extras. Vamos lá, vamos colocar aqui prestação de serviço. E eu vou colocar aqui ganhos extras. E eu criei aqui prestação de serviço, tudo dentro do ganhos extras. Se eu quiser ser mais detalhista, eu quero ter mais detalhe, eu quero um controle maior ainda. Então eu poderia, ao invés de colocar ganhos extras, eu colocar aqui vendas e prestação de serviço. E aqui eu criaria a conta e vincularia ao grupo que eu criei especificamente para ele. Mas quando você cria muito detalhe, quando você quer ir muito no detalhe da conta, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer os lançamentos, porque você vai ter que lembrar a conta específica que você criou. Eu prefiro trabalhar de uma forma um pouquinho mais genérica, mas isso fica a seu critério, tá? Aí beleza, eu criei meus cadastros e agora, como é que se eu quiser editar o nome aqui, onde que eu faço? É só eu pegar, selecionar e digitar? Não. Ela não permite que você faça nenhuma edição na célula, que é para manter a estrutura, para garantir o preenchimento correto, para não deixar nada em branco, e para alterar os outros itens, né? Então, por exemplo, olha só, se eu pegar aqui internet, vamos dizer que a internet eu mudei, eu não quero mais chamar de internet, eu quero especificar o nome da empresa que me fornece internet. Então eu venho aqui, como é que eu vou fazer? Não tenho nenhum botão para editar, nem para excluir. Eu vou dar um duplo clique na linha, em qualquer célula da linha. Então eu posso dar um duplo clique aqui, aqui ou aqui. Dou um duplo clique, ele abre essa janela, edição de conta. Mesma coisa lá no grupo também, duplo clique, edição de grupo. Então vamos dizer que eu vou mudar aqui internet. Em vez de ser internet, eu vou colocar Vivo. Prestador aqui local, uma das é a Vivo. Então beleza, Vivo. Quando eu der eu não vou alterar nada no grupo e nem no perfil. Dou um aplicar, aí vem uma pergunta, que é assim, olha, alterar também os dados dessa conta lá nos lançamentos já efetuados. Então vamos supor que eu já tenha feito vários lançamentos nos outros meses com o nome internet, com o item internet. E aí se eu simplesmente mudar o nome aqui para Vivo, o que vai acontecer? Lá nos lançamentos vai continuar como internet. E aí na hora de consolidar os dados, de ver os relatórios, os gráficos, os saldos, ela vai estar tratando esse item como itens diferentes. Por quê? Porque os nomes estão diferentes. Então eu tenho a opção de alterar lá também. Então ele vai vasculhar tudo que você já lançou com o nome de internet, com esse item, e vai modificar para conta Vivo, para o nome Vivo, né, na verdade. Eu coloquei com que sim, que eu quero isso. Normalmente você vai querer isso mesmo. E aí tem uma segunda pergunta, que é o quê? Quer replicar o perfil para também os lançamentos que você já efetuou? E é o mesmo sentido. Qual perfil? O perfil é isso aqui, ó. Então, em algum momento você pode pensar, olha, essa conta não faz muito sentido ser fixo ou ser variável. Vou mudar para fixo, vou mudar para variável. E aí você altera aqui e você também tem a opção de replicar para todos os lançamentos que você fez. Geralmente é interessante também marcar isso, mas em algum momento você vai entender que não é interessante fazer a alteração lá, e por isso que eu deixei na planilha essa opção para você escolher. E bom, da mesma forma que você editou, você vai excluir. Duplo clique, excluir. Quando você dá a opção de excluir, ele vai dar um aviso falando que o quê? Que os lançamentos já efetuados não vão ser impactados. Então o nome que você colocou lá no item não vai sumir, vai continuar lá e vai manter o histórico e os saldos, sem problema nenhum. Quando você for fazer uma exclusão de grupo, aí tem uma pequena diferença. Por exemplo, se você der um duplo clique aqui, vou no lazer que está mais fácil. Ó, no lazer, dei um duplo clique e vou excluir. Ele vai fazer um aviso, vai dar um aviso, olha, que tem uma conta que está vinculada a esse grupo. Então você precisa desvincular a conta desse grupo ou apagar a conta, se for o caso. Então, lazer, quem está no grupo lazer? Essa conta aqui, viagens. Então, eu posso mudar ela de grupo. Então, vou colocar aqui, sei lá, colocar como gastos essenciais, mas não é o caso, né? Então, eu dei um aplicar aqui, mesmo aviso, para alterar lá nos cadastros, é interessante que sim.
E agora ela já não faz mais parte desse grupo de lazer. Dou um excluir aqui e ele vai sumir tranquilamente. Vem um aviso antes dizendo que também não vai afetar os lançamentos, os registros. E pronto, está excluído. Agora ainda sobre o visual, eu consigo filtrar o grupo, tá? Consigo vir aqui e filtrar, eu quero ver só o que é ganhos extras. Então eu vim aqui, cliquei aqui e filtrei, tá? Só isso que eu consigo fazer. Mais nada eu consigo fazer. Mesmo que tenha aqui a opção aqui, classificar de A a Z, não vai ser possível. Vai dar a informação que a planilha está protegida. A única coisa que ele faz, quando você faz um lançamento, um cadastro de um item, de uma conta, ele já classifica automaticamente por ordem alfabética. E aqui eu encerro a parte de funcionalidades dessa tela de cadastro de grupos e contas. Agora, de conceitos, o conceito principal é que você vai ter que criar o seu grupo de contas, o seu plano, né, na verdade, porque é muito individual. Então, a pessoa que ela trabalha como CLT ou com vendas, com prestação de serviço, ela tem contas diferentes. Tem emissão de nota aqui, na outra já não tem emissão de nota. Tem recebimento de salário, de férias, 13º, no outro não tem. Tem o vale-refeição. Então, vai ser muito diferente para cada pessoa, tá? Algumas coisas muito comuns, né, como questões de moradia, energia elétrica, água, condomínio, mas, no geral, cada um vai ter uma abordagem diferente, até questão de estrutura, de detalhe. Então, essa é a primeira dica, né? Primeira informação, na verdade. Outra situação é a parte aqui do padrão, do perfil padrão, fixo ou variável. O que isso quer dizer? Você pode abordar, na verdade, de duas formas. O fixo você pode encarar como uma coisa que é um valor igualzinho todos os meses, então seria o fixo. E o variável, valores que mudam todos os meses. Então, por exemplo, uma conta de energia elétrica, um mês vem 50, outro mês vem 100. Mas você pode abordar de outra maneira, que é a que eu prefiro, na verdade. O fixo é o que vem todos os meses. Então, por exemplo, um aluguel, todos os meses. O salário, todos os meses. Uma energia elétrica, todos os meses. Então, está na categoria de fixo para mim. E o variável, o que é? É o que não vem todos os meses. Então, por exemplo, gastos com lazer. Variável, tem um mês que eu vou ter, tem outro mês que eu não vou ter. Ou, de repente, se eu criei lá o grupo de ganhos extras, eu criei aqui a vendas. Vendas, um mês eu vendo, outro mês eu não vendo, porque na minha atividade principal, por exemplo. Então, é um ganho variável, que vem no mês sim, no outro mês não vem. Então, você tem essas duas abordagens. Fico te esperando aí em outros vídeos sobre outros tutoriais da planilha. Muito obrigado pela paciência.